Gente, hoje nossa conversa, nós vamos falar sobre o que é endemia, epidemia, surto, pandemias, regiões ou áreas indenes, tá certo? E dar esses conceitos e falar um pouco de exemplos disso aí, tá? Para falar disso, a gente precisa lembrar do nosso bom e velho Mapamundi, que aqui tá bem coloridinho, eu achei bem bonitinho isso aqui para mostrar para vocês a importância da regionalização, né, do fator territorial na definição desses conceitos, tá bom? Bom, um surto. O que vem a ser um surto? Um surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença numa região específica. Então, eu posso ter, na verdade, como um exemplo legal, há uns 10 anos atrás, teve um surto na região de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, da febre maculosa, né? Foi um número muito grande de casos que aconteceu em determinado período de tempo, né? Porque subiu rapidamente, mas não se espalhou para outras regiões. Então, isso é um surto. A epidemia, ela ocorre quando existir, na verdade, vários surtos em várias regiões ao mesmo tempo, né? Eu posso ter uma epidemia de dengue, como teve no Rio de Janeiro em 2009, né? Porque vários bairros da cidade do Rio de Janeiro e vários bairros do estado, várias cidades do estado do Rio de Janeiro tiveram um número muito elevado de dengue, né, num determinado período de tempo, tá? Então, a epidemia ela pode ser a nível estadual, ela pode ser a nível nacional, certo? Ela não é restrita, como muita gente fala, epidemia num país inteiro, não, né? Ela pode ocorrer em estados diferentes, né? Mas não necessariamente em todo o país. E a endemia, ela é uma questão quantitativa. Endemia é uma doença que ocorre sempre num determinado lugar, tá? Ela é conhecida por ocorrer sempre naquele lugar e não ocorrer em lugares próximos, por exemplo, tá? Vou dar exemplos disso aí melhor daqui mais à frente. Eu escrevi errado aqui, ó. A pandemia, né? Ela é uma coisa que ocorre, nós estamos vivendo uma pandemia agora, numa escala de gravidade bem maior, porque ela se alastra pelo planeta como um todo, na verdade, por boa parte dos países do nosso planeta, tá? E o que é uma área ou região indene? É uma área onde você tem todas as condições de ter determinada doença, mas ela não é encontrada naquela região. Eu vou dar o exemplo do sarampo. O sarampo, o Brasil era considerado uma área indene, uma área onde não havia registros de sarampo até o ano de 2016. Nós ficamos sem ter registros de sarampo até 2016 no Brasil. Todas as condições para ter sarampo haviam no nosso país, certo? Mas a gente não estava encontrando por causa das campanhas de vacinação, do controle do governo. Agora nós temos novamente sarampo no nosso país, infelizmente, tá? Beleza, gente? Seguindo. Outra definição bonitinha, né? Um portador. O que é um portador? Portador é um indivíduo que, sem os sinais e sintomas ou com uma forma subclínica, né? Eu coloquei vibrião, desculpa, elimina o causador da doença durante um determinado período, tá? É de particular importância esse portador na vigilância epidemiológica, porque ele é responsável pela introdução da epidemia numa área indene, tá? Ou pela manutenção da endemia num lugar onde aquela doença sempre acontece.
Atualmente, a gente vem vendo a imprensa falar em indivíduo assintomático, né? Assintomático. É aquele cara que não tem o sintoma, mas ele pode espalhar a COVID, né? O coronavírus, aonde ele vá, né? Para questões epidemiológicas, esse cidadão assintomático é o que a gente chama de portador, tá? Agente etiológico é o causador verdadeiro da doença, né? Ele é que vai ser capaz de desencadear os sinais e sintomas de uma determinada patologia, tá? O agente etiológico da AIDS é o HIV, o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, SARS-CoV-2 é o agente etiológico da COVID-19, né? O vírus da dengue é o agente etiológico da dengue, tá? Vetor é o mecanismo, na verdade, é o indivíduo, o ser que leva essa doença, ajuda a espalhar essa doença, né? Levar para outros organismos. Então, falando da dengue, eu tenho a Aedes aegypti, que é o mosquitinho, que muita gente diz que é o mosquito que causa a dengue. Não, ele só é o vetor, ele transmite, né? E não só a dengue, esse mosquitinho danado, ele também é o vetor da zika, da chikungunya e pode ser também da febre amarela, tá? Os barbeiros ou chupões, né, que são insetos que são os vetores da doença de Chagas. E no caso da Covid, vetor somos nós mesmos, né? Nós transmitimos uns para os outros, tá certo? Reservatório, isso é interessante da gente falar, tá? É qualquer local, qualquer vegetal, qualquer animal, onde vive e se multiplica um agente etiológico, né? E que, por isso, ele vai atingir hospedeiros, né, daquela doença, causar aquela doença, que podem ajudar a espalhar essa doença, tá certo? Alguns autores, isso aqui é bem interessante a gente falar, dizem que o reservatório vivo perfeito, né, é o animal, é aquele animal que possui o agente etiológico, mas não apresenta os sintomas, não padece da doença que ele causa, né? No caso do Trypanosoma cruzi, o tatu é um reservatório, né, do T. cruzi. Ele não fica doente, mas ele transporta o T. cruzi de um lado para o outro, tá? Isso é um reservatório perfeito, tá? Vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Endemia, lembra? A endemia, ela ocorre sempre numa região, tá? No Brasil, os grandes exemplos são a febre amarela, a malária, que ocorrem com frequência na região norte do Brasil, tá? Se uma dessas doenças ali na região norte do Brasil tiver um aumento muito grande de número de casos, isso pode ser um surto, tá? A epidemia, se essa doença endêmica tiver um número muito grande em várias partes da região norte ou até mesmo fora da região norte, tá? A febre amarela, teve uma epidemia de febre amarela recentemente, vocês devem lembrar, o pessoal andou até matando macaco aqui no Rio de Janeiro, porque teve um surto de febre amarela, na verdade, uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro há um tempo atrás, tá? Esses termos às vezes se confundem, tá? Então, perguntem se vocês tiverem as dúvidas. Surto, aí, a febre maculosa que eu falei, tá? A febre maculosa que teve há um tempo atrás, aqui nessa região, febre amarela no Rio, em 2018, né? Um surto que teve muito grande aqui, e com as medidas que foram tomadas, esse surto foi controlado. Hoje você volta a ver mais febre amarela novamente na área endêmica, onde ela sempre acontece, tá certo? Eu queria mostrar aqui para vocês dois exemplos interessantes, que a endemia ela pode ser regional e até continental.
A ectossomose é uma doença que vocês viram com o Jackson, né? Que ele falou dos vermes, tá? A área endêmica da ectossomose, na verdade, as áreas endêmicas da ectossomose mansônica no Brasil são essas áreas que estão com pontinhos cinza, né? Quanto mais escuro cinza, maior a endemia, maior a frequência dessa doença na população, tá? Então, toda essa região que vocês estão vendo cinza é um lugar onde a ectossomose é encontrada. Um número mais ou menos frequente ao longo do tempo, tá certo? E a doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, como muitos falam, né? Ela é uma doença que é uma endemia a nível continental. Você vê ali desde o México até o sul do Brasil, né? Você pega ali o litoral da América, o litoral pacífico da América do Sul, pegando o Peru, pegando parte do Chile, tá? Venezuela, essa parte pacífica, né, do nosso continente. E a tripanossomíase americana, ela pode ser humana ou pode ser mais comum em animais. Na verdade, a doença de Chagas, ela humana, como vocês veem, ela tem uma região endêmica até um pouco menor do que, se você olhar, a área que ela afeta mais os animais. Animais que vão, caso o contato seja muito íntimo, essa doença pode vir depois a passar para o humano, mas é mais normalmente encontrado em animais, nessa região que está pintadinha de azul. Então, a endemia, gente, a gente acha que às vezes é só num lugarzinho pequenininho, não. A área pode ser bem grande, uma área de endemia de determinada doença, tá, galera? E eu tenho endemia mundial, né? A malária, causada pelo protozoário Plasmodium falciparum, né? Ela é uma endemia. Ela é considerada a doença causada por protozoário mais comum do mundo. Toda a região equatorial do nosso globo terrestre, você encontra malária, tá? Você pega no Brasil a região amazônica, na verdade a região amazônica de toda a América do Sul você vai ter isso, boa parte da África, do continente africano, né? Mas a Índia, parte da China, parte do Oriente Médio, tá? Você vai ter malária. Vietnã, Camboja, todos aqueles países ali da Ásia, você vai encontrar essa doença. Ela é bastante frequente, é uma doença, é uma endemia realmente a nível mundial, tá? É a doença, como eu falei antes, que mais afeta pessoas no planeta, tá? Em termos de doença causada por protozoário, tá? E um exemplo de epidemia e de pandemia, alguns exemplos. Aqui eu tenho essas epidemias de dengue, né, em 2009 e 2020 no Brasil. Eu tenho como pandemias, eu tenho a pandemia da AIDS, nos anos 80, que se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje é uma doença endêmica nos países como um todo, né? A gripe suína, que em 2009 causou um número considerável de mortes também, e atualmente a Covid-19, né? Aí, professor, em 2009 teve lockdown, teve quarentena, teve tudo? Não, não teve. A gripe suína, ela foi uma pandemia, ela tinha uma característica até um pouco semelhante à da Covid, porque também era transmitida pelas vias aéreas, mas a mortalidade dela era um pouco menor. E a questão que ela não se espalhava tão rapidamente quanto a Covid, né? Então, ela afetou um número muito menor de pessoas ao redor do mundo, mas se espalhou pelo mundo.
embora tenha se concentrado mais na região do continente asiático, tá? Beleza? Antes de falar de bacterioses, eu queria citar um exemplozinho para vocês rapidinho, tá? A cólera, que está aqui em bacterioses, ela é uma doença que ela tem um caso bastante curioso, né? Ela teve a classificação em todas as etapas, né? A cólera ela é uma doença endêmica do continente africano, principalmente dos países mais pobres, onde não há tratamento de esgoto nenhum, não há nenhum cuidado com saneamento básico, tá? A cólera é uma doença muito comum, ela é endêmica, portanto, em lugares onde não há saneamento básico nenhum, né? Só que em 1990, 91, se não me engano, uma variedade da bactéria causadora da cólera surgiu no Egito. Ela recebeu o nome, depois que foi isolada, de variedade Eltor, né? E essa variedade Eltor, como o Egito é um entreposto comercial muito grande até hoje, se espalhou pelo mundo inteiro. Todos os lugares onde havia condições inadequadas de saneamento básico, essa variedade se espalhou, né? Foi levada, e ela é encontrada até hoje. No Brasil, nós tivemos uma epidemia de cólera, né? Nessa época, e até hoje a gente encontra na região norte do país, por causa da falta de saneamento básico, zonas endêmicas de cólera, tá? Então eu tenho aqui, eu falei da cólera endemia, falei que ela foi uma epidemia que surgiu na África e depois de uma pandemia que atingiu diversos países ao redor do globo, tá? A doença tem essas escalas de progressão, né? Na verdade. Então, uma doença pode começar pequenininha e se expandir como um todo, caso da Covid, né? A Covid começou como um surto na China, virou uma epidemia na China e hoje é uma pandemia a nível mundial. Também é um grande exemplo que nós podemos falar, tá? Vocês acharam bonitinho esse nome dessas doenças com cores diferentes e tamanhos de letra diferentes? Proposital, tá? O tamanho da letra está mais ou menos correspondente à incidência dessas doenças, tá? E um pouco também relacionado basicamente no nosso país, tá bom? Isso aqui. Embora eu vou falar de algumas que você vai encontrar essas doenças em diversos países ao redor do planeta. Então, quanto maior a letra, mais comum essa doença é, tá? Tabelinha. Eu adoro uma tabela. A tabelinha, ela tem a doença, o agente etiológico dela, como ela é transmitida, tá certo? E os principais sintomas e a profilaxia dessas doenças, tá? Eu podia colocar o tratamento? Podia, mas vamos lá, sinceramente falando, boa parte dessas doenças, tratamento é mais ou menos o mesmo. Antibiótico específico. Nós não somos médicos, nós somos professores de biologia, não vou ficar falando nome de remédio para vocês, certo? Até para o pessoal de farmácia, também não vou ficar falando. As doenças estão aqui, então, cólera que eu falei, agente etiológico é o vibrio cólera, né? Vocês vão perceber que muitas dessas doenças, a transmissão não é através de outro animal, é através de água e alimentos contaminados, com fezes. Ou seja, é problema toda vez que vocês verem transmissão, água e alimentos contaminados, estou falando de uma doença que existe por causa da falta do saneamento básico naquela região, certo? Olha a desinteria bacilar, que era a que estava com a maior letra lá, né? Diversas bactérias do gênero Shigella causam desinteria. Elas são doenças estritamente relacionadas a falta de saneamento básico, água e alimentos contaminados com as fezes dos doentes, certo? Se as fezes são lançadas no ambiente, não tem tratamento, maravilha para essas bactérias crescerem. Todas as bactérias dessas tabelas das próximas páginas têm essa mesma
que são levadas pela água e alimentos contaminados têm essa mesma característica, peculiaridade. Tá? Saneamento básico resolveria o problema. Vou chamar a atenção nessa primeira parte da tabela para o tétano e para a difteria. São duas doenças que nós temos vacina. Não é à toa que a vacina tríplice, tá? Trata 3 doenças diferentes. O tétano tem uma específica que é a antitetânica, tá? A antitetânica é uma vacina, desculpa, que deve ser dada em 3 doses na pessoa se ela não tiver tomado a tríplice, né? Sendo que a antitetânica, ela precisa ser renovada a cada 10 anos. Então, se você já tem 20 anos, dá uma olhada na tua carteirinha de vacina, porque talvez você precise renovar a sua antitetânica. E, mais uma vez, aí ela vai ser só específica para tétano, não vai ser a tríplice. Você vai precisar tomar em mais de uma dose. Eu costumo dizer que o tétano é uma doença causada, é uma doença do preconceito. Professor, como assim é uma doença do preconceito? Uma das formas, olha só, uma das formas de contaminação é ferimentos profundos com terra ou objetos contaminados pelos esporos da bactéria. Geralmente, vidro, metais contaminados pelos esporos da bactéria causadora do tétano, que é o Clostridium tetani, que é uma bactéria anaeróbia estrita, ou seja, ela não sobrevive na presença de oxigênio. Esses objetos podem estar contaminados e causar tétano na pessoa que foi ferida. Bom, na década de 70, um número muito grande de peões de obra, né, pedreiro que trabalha na construção civil, sofriam de tétano por causa de pregos, vergalhões, coisas enferrujadas que causavam ferimentos constantes nesses trabalhadores, né? Então, uma lei federal obriga que toda construtora vacine periodicamente contra tétano os operários da construção civil. Arquitetos e gerentes se recusaram, na época, a serem obrigados a tomar a vacina. E hoje a incidência de tétano é maior em arquitetos e engenheiros do que no pessoal da construção civil na peãozada. Tá? Então, preconceito. Né? O cara não quer ser tratado como gente, acha que é superior, não quer tomar a vacina, tá aí. Né? Vai para o canteiro de obra, o risco dele é maior do que o do operário. Tá? É um tipo de preconceito também. Aqui outra tabelinha. Na aula passada, que eu falei com vocês de bactérias, eu falei do botulismo, né? Está aqui de novo na própria tabela, nessa tabelinha, o botulismo. Chama atenção nessa parte da tabela para a tuberculose. Tuberculose, ela é uma bactéria, né? A Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, que foi descoberta pelo Thomas Koch, né? Ela é transmitida pelo ar, por gotículas de saliva. Vacinação BCG ajuda a evitar isso aí, né? E o Brasil tem o orgulho de ser o país campeão mundial de tuberculose, tá? Nós ganhamos em número de casos de tuberculose, olha que orgulho que nós temos, da Índia. A Índia tem 1 bilhão e não sei quantos milhões de habitantes, mais de 3 vezes a nossa população, e nós temos mais tuberculose do que a Índia. Isso é um orgulho, gente. Nossa Senhora. Campeões mundiais de tuberculose. É isso aí. Né? O que acontece, na verdade? Também muitas vezes, falta de planejamento urbano, no caso da tuberculose. Porque a profilaxia da tuberculose, além da vacina, é evitar ambientes fechados, com baixa circulação de ar. Quem passa na frente de qualquer local de periferia no nosso país sabe que favelas, as comunidades, sabe que
muitas vezes as casas, os casebres são construídos às vezes até sem janela, porque não tem espaço para botar janela, né? E isso é uma coisa que ajuda na propagação dessa doença. Vielas, pequenas vielas, becos muito fechados, onde o vento não circula, onde as pessoas têm dificuldade de passar, de tão estreitos que são. Isso são fatores que ajudam na dispersão da tuberculose. Mas não é só isso, não. Shopping centers. Todo shopping center deveria ser obrigado a limpar o seu sistema de ar-condicionado, eles não fazem isso com a frequência necessária. Então, tudo isso ajuda. Tuberculose, boates, casas noturnas, né? Somos os campeões, galera. Isso é, pra gente, mais um 7-1 que a gente toma todo ano, né? Pneumonia também é uma doença bastante comum ainda no Brasil, e ela também não tem vacina, é bastante complexa a coisa da vacina. Na verdade, da pneumonia, até porque ela afeta mais crianças e idosos, tá? Hanseníase. A hanseníase é uma outra doença que nós somos ali líderes mundiais, tá? É uma doença que tem cura, tem profilaxia, tem remédio, né? A Mycobacteria leprae, antigamente o pessoal chamava hanseníase de lepra, não devemos usar esse nome, tá certo? A Mycobacterium leprae, ela é causadora de grandes problemas na pessoa portadora, né? A pele fica manchada, ela perde sensibilidade, não sente quente, não sente frio, não sente dor na região afetada, e ela pode causar ulcerações e deformações na pele das pessoas. Na verdade, ela vai destruindo as terminações nervosas, né? Ela penetra nos nervos e vai destruindo as terminações nervosas, a bainha de mielina, e isso é um grande problema, o grande problema que essa doença causa, tá? Educação sanitária, tratamento de doentes, você tem uma vacina que não é 100% eficaz, mas dá uma certa proteção, mas o tratamento, tanto da hanseníase quanto da tuberculose, que eu falei lá atrás, são tratamentos medicamentosos longos, que podem durar até 2, 3 anos. E são à base de antibióticos, tá? Então, é uma doença que seria muito mais barata para a gente fazer a profilaxia do que é o tratamento das doenças, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessas doenças. Meningite é uma doença bastante séria, mas aqui eu estou falando especificamente da bacteriana, nós temos meningites virais também, tá? Tem que lembrar disso, tá? Existe vacina para meningite viral e também para meningite bacteriana. Sífilis, doença sexualmente transmissível, que já foi a mais comum no mundo. Tem relatos na Bíblia de sífilis, tá? Treponema pallidum. É uma doença sexualmente transmissível. Preservativos e educação sexual é a forma da gente prevenir, tá certo? A gonorreia é a mesma coisa, é uma doença bastante comum. Para vocês terem uma ideia, a gonorreia foi uma doença sexualmente transmissível, na verdade. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde pede para ser chamado de infecção sexualmente transmissível, não de doença, né? Infecção sexualmente transmissível, IST, que também, a Neisseria gonorreia, né, era tão comum que acredita-se que essa bactéria tenha sido a primeira bactéria a desenvolver amplo aspecto de resistência a antibióticos, tá? Porque pessoas que pegavam a gonorreia, né, se tratavam por automedicação e com isso ajudava a gerar a resistência, na verdade, nessas bactérias, tá? O uso de preservativo e educação sexual previne isso também. Leptospirose, conforme eu falei, vou ser rápido, né? Leptospira interrogans, que é o agente etiológico dessa bactéria, é uma espiroqueta, parente, na verdade, da Treponema pallidum, que causa a nossa amiga sífilis, tá certo? E ela é transmitida através de água e alimentos contaminados pela urina
principalmente de ratos, mas cães também podem transmitir leptospirose caso tenham contato. Esses animais não desenvolvem a doença, são animais reservatórios, tá certo? Sintomas da leptospirose são bastante específicos, né? Calafrios, febre, dores, icterícia, ou seja, a pele fica amarelada, pode gerar uma anemia, e ela é a razão pela qual você não deve entrar numa poça d'água depois de uma chuva que tenha causado alagamento na região que você mora, certo? Por quê? O ratinho vai lá, faz xixizinho, né? E quando você vê o rato fazendo xixizinho na calçada, você evita passar ali até, né? Rato é um bicho que sai de noite, mas às vezes você vê ele correndo, né? Bom, você evita passar naquela região porque tem muito rato. E naquela urina vai sair a leptospira, ela esporula, ela pode ficar até 24 meses tranquilamente ali, esporulada, não afeta nada ela. Caiu a primeira chuva, ela percebe a presença de água, ela volta ao seu estado normal, e se você passar por ali e tiver qualquer laceração na pele, não precisa ser uma ferida profunda, não, um arranhado que descame as camadas epiteliais superiores, ela vai entrar naquela região e aí, bau, tá certo? É uma doença que é extremamente complexa, porque é de difícil diagnóstico até hoje, tá? E tratamento dela, se não for usado a medicação específica, outros antibióticos não surtem efeito nessa bactéria. Ela é bastante específica para o antibiótico a ser usado. Os sintomas dela são sintomas semelhantes a outras doenças, então muitas vezes calafrios e febre altas, os médicos confundem até mesmo com gripes, febre tifoide e outras doenças assim. Isso dificulta o tratamento correto do doente antes do diagnóstico, tá? Botei umas figuras para vocês verem, tá? Algumas figuras são bem nojentas, outras são menos. A febre tifoide está aí, ó, água não tratada. Essa mosquinha pode ser uma das formas de transmissão, não que ela vai te picar e te causar, mas é que a mosca ela pousa lá na água, a água está contaminada pela bactéria causadora da febre tifoide, e depois ela pousa no alimento que está lá na feira, né? E aí você vê aquela maçã bonitinha que a mosca acabou de pousar, você não viu que a mosca estava lá, você sem lavar a comida come, beleza, pegou febre tifoide. Então, higiene alimentar é importante, tá? Tétano, essa posição do estótono, é a posição característica do tétano, ela causa uma contração forte e involuntária em todos os seus músculos, é uma doença severa, né? E ainda bem que nós temos a vacina, e no Brasil ela é parte do calendário oficial de vacinação. Vou passar as imagens rapidamente, vocês têm material lá, depois olha, tá? Aqui é o caso da cólera que eu falei com vocês, tá certo? Botulismo, falei na aula passada do Botox, está aqui, ó, as ruguinhas que somem na figura dessa mulher, nessa figurinha azul. Pneumonia, e assim vai. Figura de pessoas portadoras de mal de Hansen, a causas da leptospirose. Essa imagem da meningite bacteriana, se fosse viral, você não veria muita diferença, tá certo? É uma infecção, meningite é uma infecção dessa membrana, das meninges, então não tem muita diferença do aspecto da meninge afetada pela bacteriana ou pela viral, tá? Aqui uma imagem bonitinha da sífilis, né? Ela pode afetar inicialmente os órgãos genitais, mas depois se espalha pelo corpo todo, na segunda fase. E a gonorreia na questão dos órgãos genitais, tá? Antes de ir para aquela do formulário que eu postei para vocês na sala, né, que estava lá, que poucos fizeram mais uma vez, eu tenho essa questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Cristiano, Oi. deixa eu só interferir um instantinho, que tem 2 perguntas no chat para você. Diga-me. A primeira é: qual é a diferença de uma endemia mundial e uma pandemia? Boa.
a endemia, que pode, na verdade, não chega a endemia a ser, como é o caso da malária, ela tem, naquelas regiões específicas, ela não espalha fora daquela região, é numa região específica, no caso da malária, que é a única que é conhecida, né, vamos assim dizer, o melhor exemplo, é só na região equatorial. O número de casos é constante nessas regiões, tá? Uma pandemia é o que está acontecendo agora. Surge rapidamente e se espalha. A malária não se espalha para outras regiões ali fora da região equatorial. Só se alguém sair contaminado, né? Um brasileiro, por exemplo, foi à Amazônia e foi visitar um outro país, foi para a Alemanha, né? Não é que surgiu na Alemanha a malária, o cara levou para lá. Ou um alemão veio conhecer, né? Pegou a malária na Alemanha. Então, o local, a endemia, o local de afecção é restrito àquela região, tá? Na pandemia, não. A pandemia, a gente pode pegar o exemplo da SARS-CoV, né? Que é uma doença que qualquer lugar hoje em dia é foco, né? Você pode pegar em qualquer país do mundo, provavelmente, SARS-CoV hoje em dia, né? Respondida a pergunta? Tranquilo? A outra que surgiu agora que tem a ver é se alguém da área endêmica sai e contamina outros locais, pode virar uma pandemia? Depende. Essa pergunta é ótima, porque, olha só, depende. Porque, no caso da malária, se você não tiver o vetor, né, que é um mosquito específico, você pode sair para qualquer região que você não vai levar a doença para servir de foco para outras pessoas serem contaminadas. Porque tem que ter, no caso da malária, que é um bom exemplo, melhor exemplo, tem que ter lá o mosquitão para transmitir para outras pessoas. No caso do cólera, que eu falei, ela também, se você tem cólera, pegou a cólera numa viagem que você fez para a África, veio para o Brasil, né? Se você mora em Brasília, onde 98% do esgoto é tratado, você não vai espalhar essa cólera para nenhum outro lugar. Mas se você mora no Rio de Janeiro, onde nem 60% do esgoto do nosso estado é tratado, pode ser que você ajude a espalhar. Tá? Então, depende da forma de transmissão dessa doença. Tá? Dependendo da doença, ela não vai se espalhar em outros lugares. Correto, gente? Beleza? Posso seguir em frente? Pode. A outra pergunta foi respondida pelo Jackson no próprio chat. Tá ok. Então, vamos seguir aqui esse primeiro exemplozinho assim. Eu fui lá atrás no Enem de 2009, né? Planos de controle e erradicação de doenças em animais envolvem a ação de profilaxia e dependem em grande medida da correta utilização e interpretação de testes diagnósticos. O quadro mostra um exemplo hipotético da aplicação de um teste diagnóstico. Tá? Aí tem o quadro aqui, essa tabelinha. Tá? Pode ter epidemia em animais sem ser seres humanos, tá, gente? A gente fala muito disso para animais, para ser humano, mas as endemias, as epidemias podem afetar animais que vivem com a gente também, tá? As endemias também, tá? Considerando que no teste diagnóstico a sensibilidade é a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo e a especificidade é a probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo, a interpretação do quadro permite inferir que, vamos lá, a especificidade aponta um número de 5 falsos positivos. Não, não é isso. Está mostrando aqui, ó. Se eu pegar o infectado, só tem 5 que deu como negativo. Então, a gente descarta A. Tá? B, o teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria 90 como positivos. Parece ser interessante, que se eu fizer a matemática aqui, olha só, infectado, eu tenho 45 positivos, se eu multiplicar isso por 2, eu vou ter 90.
eu tenho 5 negativos, se eu multiplicar por 2, eu tenho 10. 90 com 10 dá 100. É o que ele fala aqui. Então, essa B parece ser o gabarito correto, certo? Né? Mas vamos analisar as outras? O teste classificaria 96 como positivos em cada 100 não infectados? Não, a matemática já fiz ali em cima, já tira essa C, tá? Ação de profilaxia são medidas adotadas para o tratamento de falsos positivos? Não, profilaxia é prevenção, tá? Então a gente descarta D. Testes de alta sensibilidade resultam em um maior número de animais falso negativos, comparado a um teste de baixa sensibilidade. É o contrário do que está dizendo no enunciado. O gabarito certo só poderia ser a letra B aqui neste caso. Tá certo, turma? Vai, vocês estão vendo o que eu estou mostrando, então vai lá. Esses foram os exercícios, pouca gente respondeu. Enem de 2012. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de qualidade de saúde, na promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento básico está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada no pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com água de enchente. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ela apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça, dores musculares, né? Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias na localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... Gente, difteria, não. Difteria, você vai ter alguns sintomas bem diferentes desse. Botulismo, nós vimos que é uma doença causada, transmitida por alimentos. Então, você vai ter dores musculares, contrações musculares intensas, mas você vai ter uma doença causada por alimentos. Nenhum desses indicativos do texto dão a crer que possa ser botulismo. Tuberculose, transmissão vias aéreas. Também nada disso aqui pode levar você a pensar que a pessoa está com tuberculose, embora uma pessoa com tuberculose venha a ter febre, tá? Mas não tem dores musculares. Por exemplo, leptospirose. Olha só, num lugar que eu tenho enchente, que o lixo não tem coleta, rato adora um lixozinho espalhado pela rua, né? Então, já é uma boa indicativo de que isso pode ser leptospirose, certo? Tem ali um bom ambiente para o rato crescer. Então, leptospirose está na cabeça. Meningite meningocócica não é, porque a meningite, ela é características bem distintas dessa daqui que nós estamos vendo, no caso de transmissão, tá? Então, a resposta dessa pergunta é a letra D, tá? Esse é bem velhinho, 2005, é anterior à existência do Enem, mas como eu queria pegar relacionado à matéria, eu trouxe para vocês, tá? Entre 1975 e 1999, apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento da tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas, tá? No mesmo período, 179 novas drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares. Desde 2003, um grande programa articula esforços em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de instituições científicas governamentais e privadas de vários países para reverter esse quadro de modo duradouro e profissional. Sobre as doenças negligenciadas e o programa internacional, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, antes de eu ler as frases, doença negligenciada são doenças que têm pouco investimento para pesquisa de tratamento, porque são doenças causadas geralmente por parasitos ou por falta de saneamento básico e que afetam moradores de países em desenvolvimento ou pobres, né? O americano não tem essas doenças, o europeu não tem essas doenças, então eles não perdem tempo deles investindo dinheiro para tratar malária. Porque, como eu falei, malária você tem que ter região equatorial e um mosquito transmissor, na verdade, né? Lá não tem, então eles não gastam o tempo deles pensando em malária e outras doenças, tá? Por isso que é chamada negligenciada.
Frase 1. As doenças negligenciadas típicas das regiões subdesenvolvidas do planeta são geralmente associadas à subnutrição e falta de saneamento básico. Frase 2. As pesquisas sobre doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica porque atingem países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativas. Olha só, acabei de falar isso lá em cima. 3. O programa de combate a doenças negligenciadas endêmicas não interessa ao Brasil porque atende apenas uma parcela muito pequena da população. Gabarito, como está acabando o nosso tempo, eu vou direto na resposta certa, tá? As frases corretas são a 1 e a 2, tá? O Brasil é um dos maiores países, na verdade, um dos países que mais pesquisa doenças negligenciadas, porque nós somos alvo de boa parte delas. Eu falei de malária, eu falei de febre amarela, eu falei de cólera, todas essas doenças tem aqui, tem outras tantas, tá? Fundação Oswaldo Cruz é um polo de pesquisa de doença negligenciada absurdo, tá? 2003. Na embalagem de um antibiótico, tá, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo. O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa informação permite concluir que o antibiótico... Gente, qual é aí? Gabarito. O antibiótico vai impedir a fotossíntese realizada por bactérias? Não. A bactéria não faz fotossíntese, é heterotrófico. Vamos lá. Alguém queria falar, eu cortei, né? A B. Altera as informações genéticas do antibiótico, gente? Não. Beleza. C. Dissolve as membranas das bactérias. É isso, gente? Acho que não. Boa. Não dissolve mesmo, não, tá? Elimina os vírus causadores da doença, pois não consegue obter as proteínas que seriam produzidas pelas bactérias que parasitam. Tem alguma coisa a ver? Não. Oba, ótimo, porque vírus não tem nada a ver com isso. Inclusive, vírus não é afetado por antibiótico, né? Resposta: interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais, tá? Letra E. Teve uma questão semelhante na outra aula que eu dei, tá? Então, sempre que falar de vírus e antibiótico, não pense duas vezes, passe direto. Não é essa a opção a ser marcada, tá? Essa é a mais velhinha, nem de 99, tá? Casos de leptospirose crescem na região. Tá? MPS tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos os vilões da sua infância. Se eu não os matar, eles me matam, diz. Seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro, a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo. Estado de São Paulo, 31/7/97. 8 suspeitos de leptospirose. A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteontem e, além de 120 desabrigados, as inundações estão fazendo outro tipo de vítima. Já há 8 suspeitos de casos de leptospirose. Transmitida pela urina de ratos contaminados. Folha de São Paulo, 12/2/99. As notícias dos jornais sobre casos de leptospirose estão associados aos fatos. 1. Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além de lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. 2. O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação de ratos. 3. O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios entope os bueiros e compromete o escoamento das águas em dias de chuva. 4. As pessoas que vivem na região assolada pelas enchentes, entrando em contato com a água contaminada, têm grande chance de contrair a leptospirose. A sequência de fatos que correlaciona corretamente a leptospirose, o lixo, as enchentes e os roedores quem fez marcou o quê?
Tá? Olha só. Vamos lá, que meu tempo já deu. A primeira frase que nós temos que marcar, isso é um tipo de questão que ainda é comum em Enem, em alguns concursos, tá? Você tem que botar na ordem as frases que estão dadas aqui. Estão todas certas de alguma forma. A 2, o lixo acumula, ele é um ambiente propício para ratos. Então, ela é a primeira que a gente tem que colocar. 3, o lixo acumulado na margem de rios entope os bueiros, né? Isso compromete o escoamento de água, vai fazer a enchente. 3. Aí a gente tem que ir lá para cima. Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. A urina do rato é um deles, certo? E 4. As pessoas que vivem na região assolada pela enchente, entrando em contato com a água contaminada, têm chance de contrair leptospirose. O gabarito é letra E. É a ordem de acontecimentos, de fatos que podem levar a pessoa a ter a leptospirose, tá?